Oi, pessoal, bom dia. Aqui é o Juliano, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver de Tradução. E hoje eu quero falar sobre alguns mitos do mercado de tradução, coisas erradas que as pessoas pensam. Tanto pessoas leigas que não conhecem esse mercado, quanto também algumas ideias erradas de tradutores profissionais. Então vamos lá, percorrer aqui esses 10 mitos do mercado da tradução. Eu quero dizer que eu ouvi muitos desses mitos ao longo dos anos, né? Porque eu já estou participando de muitos grupos de tradutores há alguns anos e participo de congressos e também com a questão da mentoria. Muitas pessoas, tanto profissionais quanto leigos, me falam muitas coisas e eu aí fiz uma coletânea de alguns dos mitos que a gente pode ter. Então vamos lá. O primeiro deles é que os clientes estão nos países das minhas línguas de trabalho. É algo que as pessoas podem pensar intuitivamente, né? Eu sou brasileiro, então meus clientes estão no Brasil. Ou então eu traduzo, né, inglês, português, então eu posso ter até clientes também nos Estados Unidos, na Inglaterra. E as pessoas não imaginam que a gente pode ter clientes também na França, na China, na Rússia, na Alemanha, na Argentina, países que não tem nada a ver, por exemplo, com inglês nem com português. Então, galera, a grande verdade é que você pode ter clientes de qualquer país, trabalhando para qualquer língua, certo? Então, eu mesmo tenho clientes da China, para quem eu trabalho em inglês e português. No final do mês agora, vou fazer um evento para uma agência da Holanda. Vai ser uma interpretação em inglês e português. Semana passada, eu fiz uma interpretação entre francês e português para uma agência da Espanha. Eu também já traduzi materiais de inglês-português ou de francês-português para agências da Argentina. Então, primeiro mito derrubado, né? Você pode ter clientes de qualquer país e traduzir para qualquer idioma, certo? Essa é a grande verdade. Segundo mito, é preciso ter empresa para ser tradutor. Você tem que abrir uma empresa, tem que ter um CNPJ. Não, não é verdade. Você pode simplesmente ser uma pessoa física durante toda a sua carreira, durante toda a sua vida, nunca abrir uma empresa e ser um tradutor, certo? Porque, assim, as agências estrangeiras, a maioria dos clientes, não precisa que você seja uma empresa, que você seja um CNPJ. Não precisa de forma nenhuma. Eu mesmo, trabalhando há 13 anos para todas essas agências estrangeiras, sempre trabalhei como pessoa física. Então, fica aí a dica para vocês. Não precisa abrir empresa. Não precisa mesmo, certo? Então, tranquilo. Terceiro mito, é preciso fornecer notas fiscais para todos os trabalhos. Também não é nada necessário. Nunca, até hoje, nenhuma agência de tradução estrangeira pediu para eu emitir nenhuma nota fiscal. Então, eu nunca emiti notas fiscais para agências estrangeiras. Agora, agências brasileiras, às vezes, elas pedem, né? Então, você pode emitir uma nota fiscal como pessoa física também. Inclusive, eu vou mostrar até aqui para vocês. Vou fazer um compartilhamento de tela. Só um minutinho. Compartilhar tela, ok. Vocês podem ver aqui esse trabalho que eu fiz em fevereiro. Aqui é uma nota fiscal, né? Prestador de serviço, Juliano, CPF, endereço. Pessoa física. Tomador do serviço, o nome da empresa, CNPJ, endereço. Então, foi um serviço de tradução e interpretação e similares, valor de R$ 2.400, e o imposto foi 5%, R$ 120. Então, mais uma vez, você pode emitir nota fiscal como pessoa física, ou seja, você não precisa abrir empresa em nenhuma hipótese. Claro que você pode também, se você quiser, abrir uma empresa. Ninguém é proibido de abrir uma empresa. Você pode, claro, mas precisar, não precisa. É isso, tá? Então, assim, você pode emitir nota fiscal como pessoa física para os pouquíssimos clientes que vão pedir nota fiscais e sejam brasileiros, né? Porque os estrangeiros, para mim, nunca pediram. E olha que eu já tenho 13 anos e olha que eu já tenho mais de 11 mil projetos de tradução. E eu só emiti até hoje, eu acho que no máximo
umas 20 notas fiscais em todos esses anos, no máximo 20. Dos 11.115 projetos que eu fiz, eu só emiti umas 20 notas, tá? Então, assim, terceiro mito derrubado. Quarto mito, clientes estrangeiros são mais burocráticos. É exatamente o contrário disso. Clientes estrangeiros são menos burocráticos, mais flexíveis, pagam melhor e são tudo de bom. Então, os clientes estrangeiros não exigem que você seja empresa, nem que emita nota fiscal. Ele só precisa que você traduza o material e ele te paga. É só isso. Agora, se você for trabalhar para uma empresa brasileira, às vezes eles vão pedir nota fiscal, já é uma burocracia. Às vezes vão precisar que você realmente seja uma empresa. Então, e ainda pagam, né, 5 a 10 vezes menos do que os estrangeiros. Então, só desvantagens, tá? Então, é isso. Clientes estrangeiros são muito mais flexíveis e menos burocráticos. Essa é a verdade. Comece pelos estrangeiros, que você vai se dar muito bem. É preciso ter certificado ou formação para ser tradutor. Outro mito, não precisa. Você não precisa de nenhum certificado, nenhuma formação. Você não precisa nem ter concluído o ensino médio, por exemplo. Você pode ser tradutor, claro, apenas sabendo traduzir. Mas se você não tiver nenhum estudo ou nenhuma faculdade, vai ser bem mais difícil de você saber traduzir, né? Você pode ser, talvez, um gênio, pode ser uma pessoa que aprenda sozinha, sei lá. Vai ser mais difícil, talvez, ou apenas para poucas pessoas, não ter nenhuma formação, mas, assim, é possível não ter formação nenhuma, nenhum certificado, e ser tradutor. Eu sou formado em computação, não sou formado em letras, nem em tradução, nem nada, e virei tradutor. A maioria dos tradutores não é formado em tradução nem letras, é formado em alguma coisa ou em nada. Então, é isso, não precisa de certificado. O que você precisa é saber traduzir, candidatar-se às vagas, passar nos testes. Claro, para passar nos testes você tem que saber traduzir, né? Que com anos de estudo você pode conseguir mais facilmente, com cursos, com formações, e é sempre indicado você realmente ter uma formação adequada. Agora, assim, que é essencial, que é obrigatório, todo mundo pede? Não, não pede, certo? Vamos agora ao sexto mito. Vou conseguir uns bicos com tradução. Quer dizer, eu vou entrar nesse mercado agora, vou pegar uns trabalhinhos, vou juntar uma grana, né? Então, não é assim que funciona, pessoal. Você, para conseguir clientes de tradução, você tem que prospectar, tem que enviar e-mails, tem que escrever bem, tem que entregar os trabalhos no prazo, com qualidade, tem todas essas coisas aí, tem que conhecer as ferramentas. Então, assim, você, uma pessoa aleatória, que está querendo pegar uns bicos de tradução, não vai dar certo e não vai ser sustentável. Talvez você até consiga um trabalho, alguém te indicou, sei lá, para alguma coisa, você traduziu um texto ali e ganhou uma graninha, mas não vai acontecer sempre, e muito menos todo dia, né? Muito menos toda semana também. Então, assim, para você conseguir clientes de tradução que te mandem trabalho constantemente, você tem que ter um perfil nas redes de tradutores, nos sites, né? Você tem que ter um currículo, tem que montar, tem que escrever e-mails para milhares de potenciais clientes. Então, assim, não é uma coisa que você vai fazer tão facilmente sem nenhum esforço. Não, você vai ter que se esforçar bastante e vai ter que ter muita paciência para consolidar essa carteira de clientes aí. Então, tradução não é bico, não dá para lidar com isso como uma coisa que você faz aqui, ganha uns trocados e tudo mais. Sétimo mito, sei falar uma língua estrangeira, então posso ser tradutor. Claro que para você ser tradutor, você tem que saber uma língua estrangeira, né? Pode ser inglês, francês, espanhol, russo. Você já tem que saber, isso aí é um pré-requisito, mas apenas saber a língua não garante que você vai conseguir trabalho de tradução e nem ser um tradutor de sucesso, porque uma coisa é saber falar a língua, usar a língua como uma pessoa normal, um usuário da língua. Outra coisa é você saber escrever bem naquela língua ou na sua língua, né, principalmente. Então, nada garante que uma pessoa saber uma língua estrangeira, ela vá conseguir entrar no mercado de tradução, porque tem muitas outras coisas envolvidas, muitos outros conhecimentos de ferramentas, de abordagem, de
próprio texto, né? Saber traduzir, porque isso não é uma coisa tão natural, né? Falar é uma coisa natural, né? Agora, traduzir não é uma coisa tão natural assim para as pessoas. Então, fica aí derrubado esse mito aí. Sei a língua, passei 6 meses nos Estados Unidos, vou ser tradutor? Não, não é bem assim. Tem que fazer muito mais coisa. Outro mito é: vou traduzir principalmente de português para a língua estrangeira. Também é um mito, né? Às vezes o pessoal pensa, eu sei inglês, então eu vou traduzir para inglês. Eu sei espanhol, eu vou traduzir para espanhol. Não. Se você é brasileiro, você sabe inglês, você vai traduzir para português. Se você sabe espanhol, você vai traduzir para português. Se você sabe francês, você vai traduzir para português. Porque, assim, a maioria dos trabalhos, você sempre vai traduzir para a sua língua nativa. Então, você tem que saber a língua nativa muito mais do que a língua estrangeira, certo? Então, tirem essa ideia de que vocês vão, né, sempre traduzir para uma língua estrangeira, porque normalmente não é o caso. Normalmente você traduz para a sua língua nativa. Eu mesmo, a grande maioria dos meus trabalhos, quase todos, são traduzindo para português brasileiro, certo? É isso. Então, agora o nono mito, que eu selecionei aqui: tradutor só pode traduzir para a sua língua nativa. Esse mito é até o contrário do outro, né? Algumas pessoas, aqui no caso, tradutores até experientes, defendem que você só pode traduzir para a sua língua nativa. Porque fica mais natural, porque é mais fácil, porque você vai fluir o texto melhor e tal. Mas não, você não obrigatoriamente tem que traduzir apenas para a sua língua nativa. Você pode traduzir também para a língua estrangeira, para inglês, para francês, para espanhol. Claro que você tem que ter um domínio aí muito grande da língua estrangeira para poder traduzir para ela, né? Então, assim, alguns tradutores trabalham até mais traduzindo para a língua estrangeira do que para o português. Tem casos sim, mas eu acho que é a minoria, né? Minoria, mas existe sim, dá certo, dá para você fazer isso. Eu mesmo também traduzo para inglês, traduzo para francês, mas é poucas vezes, não é sempre, tá? Então, você pode traduzir para a língua estrangeira, nada impede, e as agências pedem e dá certo, aceitam e ponto final. Então, é possível sim, existe esse mercado. E último mito, 10º mito, é sobre tradução de máquina, né? Tradução de máquina é uma porcaria, não serve para nada. Também é um mito de alguns tradutores experientes aí, que acham que a tradução de máquina nunca deve ser usada. Eu estou falando aqui do Google Tradutor, DeepL e outras ferramentas de tradução de máquina, né, até melhores ou até piores. Então, a tradução de máquina pode servir, sim, pode ser útil como um passo intermediário no processo tradutório. Você passa ali o texto por uma máquina, recebe um resultado e corrige aquele resultado. Inclusive, isso é um mercado da tradução. Se chama pós-edição de tradução de máquina. Então, assim, existe esse mercado, tem gente que só faz isso. Tem tradutores que nunca traduzem, só pós-editam tradução de máquina. Então, é um mercado crescente, fortíssimo, chegou para ficar, e a gente não pode ignorar essa grandíssima parcela do mercado de tradução, que é a tradução de máquina. Então, tradução de máquina não é uma porcaria, certo? Tradução de máquina está aí, funciona e tudo mais. Agora tem até outro mito, né? Que é mais para os leigos, que eles podem pensar: a tradução de máquina resolve tudo, né? É o contrário. Às vezes algumas pessoas pensam que a tradução de máquina está ali, eu vou só passar no Google Translate e acabou. Não, também não é assim, né? Não é nem o mundo perfeito e nem uma porcaria, é um meio termo. Então, se você acha que você vai usar uma tradução de máquina e não fazer nenhuma revisão e tudo ok, não, também não, tá? Então, ela nem é o mundo perfeito e nem é uma porcaria. A tradução de máquina é uma ferramenta também que a gente pode usar no nosso trabalho de tradutor. Então, pessoal, ficaram aí os 10 mitos. Vou só repetir aqui rapidamente para vocês relembrarem. Os clientes estão nos países das minhas línguas? Não, os clientes estão em todo lugar. É preciso ter empresa para ser tradutor? Não, não é preciso. É preciso fornecer notas fiscais para todos os trabalhos? Não, quase nunca, na verdade. Clientes estrangeiros são mais burocráticos? Não, eles são menos burocráticos.
É preciso ter certificado ou formação? Também não. É preciso saber traduzir. Vou conseguir uns bicos? Dificilmente. Não vai ser uma coisa sustentável. Sei falar uma língua? Posso ser tradutor? Não, não basta só isso. Tem que ter muito mais. Vou traduzir principalmente de português para a língua estrangeira? Não, principalmente para a língua nativa, na verdade. O tradutor só pode traduzir para a língua nativa? Não, também não. Pode também traduzir para a língua estrangeira. E a tradução de máquina é uma porcaria? Não, a tradução de máquina é uma super ferramenta, é uma tecnologia que chegou para ficar. Vamos aproveitar e vamos saber usar. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado das dicas e a gente se vê no próximo vídeo.